A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast CBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã professora Rita, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, professor, professora. Graças a Deus, querida professora irmã Rita. Hoje já estamos com a lição de número 6, né, que tem por título Uma Vida Cheia do Espírito. Que bênção! Essa lição, querido, nós estudaremos sobre como os crentes podem ter uma vida cheia do Espírito de Deus, é? E aqui trazendo estratégias, professor, para a sua aula. E temos aqui alguns objetivos a ser seguidos, que são entender que ser uma pessoa cheia do Espírito é possível a todos os que já passaram pela experiência de ser salvo em Cristo, demonstrar as características registradas, né, na Bíblia para uma pessoa cheia do Espírito de Deus e explicar que ser cheio do Espírito faz com que nossa vida seja diferente em nosso testemunho e trato com outras pessoas. Que coisa maravilhosa, né? Querida professora Rita, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós, querida? Amém. Eu trouxe aqui uma dica pedagógica bastante simples, né? Sendo que o querido professor deixa bem claro que o professor, cada professor ele tem sua realidade, né? Na sua sala de aula, ele pode fazer as suas adaptações. Então, eu trouxe uma dica aqui bastante simples. Vamos supor, o crente, ele é agora novo convertido, então ele é uma nova criatura. Vamos representar, você pode trazer um desenho, ou apenas se você tiver um quadro branco na sala, ou você pode trazer digitalizado, do jeito que você der as suas necessidades. Você traz um desenho de uma casa, coloca ou prega ali no quadro, o desenho, que é bastante simples ali, e diga, olha, essa casa representa a vida do crente, a vida do novo crente. Então, você é uma nova criatura, você é uma nova casa. A partir daquele momento, represente, você tem um novo morador, um inquilino que passou a morar naquela casa, que é representada pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento aí, começa a indagar esse aluno. Esse inquilino novo que chegou, está morando nessa casa, né? Como será o desempenho dele? O inquilino que chega numa casa, ele quer o melhor para aquela casa, né? Ele quer que aquela casa seja alicerçada da melhor forma possível. Assim, do mesmo jeito, é a vida do crente. Ele precisa alicerçar, ter os alicerces da casa dele em Cristo Jesus. Ele precisa também, o inquilino, ele vai ver que a casa deles tem um bom revestimento, revestimento nas paredes, revestimento de teto, né? Vai cuidar para que isso assim aconteça. Do mesmo jeito, é o revestimento que o crente precisa ao longo dessa caminhada. Como ele vai se revestir? Ele vai se revestir através da leitura da palavra de Deus, através do jejum, através da oração. E esse teto dele, para ser um teto de proteção, ele precisa estar o quê? Como diz a própria palavra de Deus, nós temos a mente de Cristo. Porque a partir do momento que o crente tem o Espírito Santo morando na vida dele, ele vai ter, para ter uma vida cheia do Espírito Santo, ele vai ter uma mudança. Ele não vai ser mais como ele era. É uma nova criatura, é uma nova vida. Então, ele vai amar a palavra, ele vai ter um trato diferente com outras pessoas, ele vai ter o prazer da palavra de Deus, de ler, meditar dia e noite nela. Então, quando o professor fazer a comparação da vida daquele aluno com uma casa e o Espírito Santo como aquele inquilino, aquele que veio morar, vai trazer um entendimento para esse aluno de uma forma que ele possa, como será esse comportamento, né? Desse novo inquilino dentro dessa casa. E com certeza esse inquilino ele vai querer o melhor. E assim haverá novos dias, ele notará que haverá um novo comportamento. Então, se para dizer que um crente está cheio do Espírito Santo, ele tem que haver uma mudança no comportamento dele. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e não manifestar algo diferente, não
manifestar novidade de vida. O crente cheio do Espírito Santo, ele vive em novidade de vida. Ele ama o seu próximo, ele ama o seu irmão, ele tem o prazer de servir ao Senhor, ele é um voluntário na obra do Senhor. Aí vai ver toda uma diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Fica aí a minha dica e que o professor possa estar adaptando a todas as dicas que serão dadas aqui da melhor forma, da melhor maneira, de acordo com as possibilidades de cada professor e de cada sala de aula. Que bênção, professora. Graças a Deus, querido professor. E nós teremos aqui mais dicas pedagógicas, que será, querido, um quadro comparativo, né? Você vai fazer um quadro comparativo aí com 4 características de quem tem realmente, você vê o Espírito de Deus, né? Que é o Espírito Santo, e 4 características de quem não tem. Então, vamos conversar, criar um diálogo na nossa sala de aula. Para início, querido professor, você pode questionar os seus alunos quem é o Espírito Santo. Que é bem interessante que eles falem o que é para eles quem é o Espírito Santo. Então, depois, querido professor, você vai, como objetivo, demonstrar as características registradas na Bíblia para uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Como a nossa querida irmã Rita frisou aqui na sua dica, que é uma coisa notória, né? Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é diferente, a sua forma de agir é diferente. Então, querido, vamos aqui colocar 4 características de quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, você vai colocar lá, você vai levar uma caixa. E dentro dessa caixa, pedaços de papel inscrito lá, né? Algumas características. Por exemplo, quem tem o Espírito de Deus, né? Ele possui o caráter de Deus. Ele, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, seu caráter é completamente mudado. Ele anda nos passos de Jesus, né? Ele vive a fé de Abraão. Ele possui uma aliança com Deus. Então, você pode colocar outros exemplos nessa caixa e pedir que os seus alunos dividir sua turma, né, em grupos, pode ser em dupla, e pedir que cada um tire, faz uma caixa com características de quem tem e quem tem o Espírito de Deus, e pedir que eles peguem ali aquele papel e leiam em alta voz, possam é, questionar ali aquele, aquele momento ali para os seus alunos, né? É muito importante que os seus alunos venham a ouvir, venham a questionar, né? A importância, a característica de uma pessoa que realmente ela serve a Deus, né? Porque quando ela serve a Deus, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, ela é diferente, a sua forma as suas atitudes são diferentes. Então, querido professor, essa dinâmica ela vem ainda mais aumentar, né, a curiosidade, né, o desejo dos seus alunos a buscarem ainda mais a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, né? E também, querido, depois que vocês questionarem, nesse quadro comparativo, vocês vão escrevendo lá, pode ser no quadro mesmo, e colocando essas características de quem tem o Espírito e de quem não tem. Há uma diferença, depois vocês vão se colocar, né, e conversar a diferença de um para o outro. E a nossa segunda dica também, querido professor, será uma dinâmica. E para essa dinâmica, você vai precisar de uma bexiga, de várias bexigas, né? Então, cada é, aluno vai receber uma bexiga, aquelas bolas de encher, né? E aí, o versículo-chave está em 1 Coríntios 3,16, que diz: Não sabeis que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, querido, vocês vão precisar para a preparação dessa dinâmica. Antes de entregar as bexigas aos participantes, né? E com as bexigas ainda vazias, pegue uma agulha, faça um pequeno furo em algumas bexigas sem que ninguém o veja, né? Pode até fazer 2 ou 3 furos em algumas bexigas. Deste modo, querido professor, quando eles forem enchendo, acontecerá o seguinte: algo acontecerá de diferente, né? As bexigas sem furo irão encher normalmente. As bexigas com furo apenas irão encher, mas irão esvaziar-se. Então, nós vemos aqui que as bexigas com mais de um furo,
elas podem até não encher, porque a pessoa não terá força para encher, ou então enche, mas se esvazia muito mais rápido do que as outras. Então, querido, preste atenção que vocês vão fazer nessa dinâmica. Entregar as bexigas e pedir que cada um encha as bexigas e esperar todos os outros, né, que terminarem de encher. Quando todos encherem, pedir para que eles soltem as bexigas. Deste modo, as bexigas irão realizar uma trajetória, podendo ir longe, ou então ir alto e depois cair perto de quem a lançou, isso não importa. Então, querido, nós estamos vendo aqui que com essa dinâmica, aqueles que estão cheios do Espírito Santo vão mais longe, elas evangelizam, elas têm a vida diferente. Os que estão vazios não espalham a palavra de Deus, porque quando ouvem a palavra rapidamente se esvaziam. E por que se esvaziam? Porque não têm o Espírito de Deus. Então, querido, porque suas vidas estão cheias de buracos, como aquelas picadinhas, né, da agulha que nós utilizamos nas bexigas, né, que impede que Deus encha sua vida e ali permaneça o prazer imediato oferecido pelo mundo, né, que é o pecado. Então, como nós frisamos aqui desde o início, que uma vida transformada por Deus, uma vida que tem o Espírito de Deus, é diferente, age diferente, vive diferente. Então, essa dinâmica vai trazer uma conscientização para os seus alunos sobre a importância de viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Querido professor, e estas são as dicas pedagógicas de hoje, que Deus abençoe. A nossa querida amada irmã, né? Nossa irmã Rita, com as suas considerações finais. Bem, eu estava ouvindo aqui realmente todas as suas dicas, né? E já estava pensando aqui, né, em adaptar para minha sala, né? Que isso é muito importante, o professor fazer essas adaptações. E também, irmão Osmar, deixe bem claro, eu digo para o professor, deixe claro para seu aluno que mesmo a gente tendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, não nos isenta de passar por luta, nos isenta de passar por sofrimento, para que o aluno que esteja chegando agora, o novo convertido, não pense, agora eu sou crente, nada vai acontecer. Não, nós temos um companheiro, nós temos um advogado junto ao Pai, mas essas coisas terrenas, elas não nos isentam também. Então, nós vamos passar por luta, porque o próprio Cristo diz que ele passou por aflições, né? Mas ele venceu e ele nos ajuda a vencê-las. Então, que o professor, ele sempre conscientiza o aluno disso. Você é uma nova criatura, mas isso não lhe isenta de passar pelas lutas terrenas, porque o nosso alvo é o céu, né? Enquanto estivermos aqui nesse plano terreno, nós vamos passar por luta, mas nós, junto com o Senhor, é mais fácil, porque o Senhor está para nos dar vitória, para nos erguer, para nos fortalecer, como o próprio Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, deixo aqui meu abraço, meu agradecimento, né, a cada professor, ao departamento do DENEC, para mim é um privilégio, uma honra. Graças a Deus, minha amada. E para todos nós, né? É um privilégio servir ao Senhor. Também pela confiança, agradecemos ao pastor Martins e a toda a direção do DENEC geral, né? Que Deus em Cristo abençoe, querido professor. Amém. Lembre-se, querido, que esse canal é feito para você, professor, né? Se inscreva, compartilhe e que Deus abençoe. E até a próxima, que Amém. Deus assim nos conceda. Amém.